Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot e neste vídeo vou demonstrar para vocês como utilizar os parâmetros em um código EvoCode. Então nós vamos mostrar aqui como você pode criar parâmetros tanto para a sua estratégia quanto indicador. Me acompanhe na tela. Estou aqui no site da NeoTraderBot, eu virei aqui no menu em Snippets, EvoCode. Aqui nós temos uma área sobre estrutura de código, como criar parâmetros no meu indicador estratégias. Vou acessar esta parte de tutoriais de estrutura de código. E aqui nós temos aqui um texto descrevendo como você pode criar parâmetros na sua estratégia, no seu indicador. Tem aqui alguns exemplos: parâmetro inteiro, um parâmetro de combo box, um parâmetro percentual. E aqui eu coloquei um código-fonte para todos os tipos de parâmetros em EvoCode. Este código aqui eu já tenho numa estratégia, no indicador, dentro da plataforma, e eu vou para a plataforma para a gente poder demonstrar cada um deles e explicar como que se utiliza. Então, antes de começarmos lá no EvoCode, eu vou pedir para vocês virem aqui na plataforma Trader Evolution e sinalizarem ferramentas, extensões, indique parceiro, o código NeoTraderBot. E o que isso aqui vai ajudar a comunidade NeoTraderBot? Você estará sinalizando para a Trader Evolution que a gente faz parte de um grupo focado em automatização de estratégias. Então isso, nosso grupo, nosso movimento ganha força, e quando a gente solicitar por melhorias na plataforma, a gente espera que a gente tenha uma resposta mais tempestiva para os pedidos. Então seria muito importante se todo mundo fizesse aí a parte, tá obtendo um benefício aqui assistindo os vídeos e aprendendo conosco, e também contribuir aqui sendo um parceiro realmente da comunidade. Então eu peço aí que vocês coloquem o código e vamos para o código-fonte EvoCode. Vamos lá. Então aqui no EvoCode eu tenho no namespace NeoTraderBot uma classe chamada TestingParameters, e eu declarei aqui todos os tipos de parâmetros que você pode utilizar em EvoCode. Então eu vou passar um a um aqui explicando como que é o código. Primeiramente eu venho aqui em Backtest, nessa janelinha aqui, e vou demonstrar. Então eu tenho um parâmetro aqui de períodos, que é um inteiro. Eu tenho uma banda percentual, tá? Aqui 2,3%. Um tipo de média, que é um combo box, que eu posso selecionar aqui uma média aritmética, exponencial, amortecida. Eu tenho aqui um checkbox, se eu estou no modo de day trade ou não. Eu posso colocar aqui uma mensagem de entrada, então deixei aqui escrito Hello EvoCode. Eu posso colocar uma cor como parâmetro, vai aparecer aqui uma paleta de cores para eu selecionar. Eu posso colocar um símbolo como parâmetro, então se eu clicar aqui, eu posso selecionar na lista de símbolos da Trader Evolution qual que é o símbolo. Então eu posso selecionar aqui, por exemplo, Vale 3. Eu posso ter um parâmetro de date time, então vai ter uma data e um horário, ou um parâmetro de horário. Então aqui eu posso mudar apenas o horário. 9h21, posso colocar AM, PM, e aqui, dando OK, configurou os parâmetros. Então vamos lá para o código para você entender como é que se faz cada um desses parâmetros. Então um parâmetro nada mais é do que um atributo na classe. E aqui eu tenho uma classe que se chama TestingParameters, que herda a interface de Indicator Builder. Indicator Builder é uma classe do EvoCode. Então nós temos esse atributo, que é um inteiro, chamado períodos, tem um nome de períodos, com valor padrão 5. E como que eu faço para se tornar um parâmetro no meu código? Nós vamos usar o que se chama de anotação. Então a anotação é uma funcionalidade do C#, na qual no código-fonte eu anoto, eu digo que este atributo aqui ele vai ser configurado na interface gráfica. Então eu uso esse colchete, abre e fecha aqui, e nós temos funções dentro desse colchete. Para criar o período como parâmetro, eu vou utilizar dentro do colchete aqui a função inputParameter e vou passar qual que é o tipo do parâmetro. Então vai ser inputType, ponto, vou dar Ctrl espaço, eu tenho aqui as opções diferentes de parâmetro. No caso é um parâmetro numérico. Em seguida, deixa eu só apagar aqui, quando eu dou vírgula, eu vou ver quais são os outros parâmetros desta função inputParameter. Então eu tenho uma sobrecarga, eu tenho duas funções possíveis com este nome. Eu posso falar o comentário, o que vai aparecer na interface gráfica para este parâmetro, ou eu posso colocar aqui também, a ordem em que este parâmetro será apresentado. Então eu utilizei a segunda sobrecarga, eu falei o que vai aparecer de texto para este parâmetro e a ordem, que é 0. Então este aqui vai ser o primeiro parâmetro a ser apresentado na minha janela de parâmetros.
Aqui embaixo nós temos uma validação na interface gráfica do valor deste parâmetro. Então este atributo, períodos, vai variar de 1 a 9.999. Eu posso apagar aqui, colocar uma vírgula e ver aqui quais são as sobrecargas. Então eu utilizei este primeiro modo aqui da função, onde eu falo o valor mínimo e máximo do meu parâmetro. Eu tenho aqui no segundo modo, eu posso informar qual que é a precisão do número aqui. Em terceiro, eu posso falar qual que é a precisão e o incremento, de quanto em quanto que vai variar. É um inteiro, mas eu quero que varie de 5 em 5. E na quarta sobrecarga, nós temos aqui um formato mais completo, né? Eu tenho o valor mínimo do meu parâmetro, qual que seria o valor máximo aceitável para fazer uma validação, qual seria a precisão e qual seria o incremento. Então aqui eu utilizei a sobrecarga na qual eu informo o valor mínimo e o valor máximo para o parâmetro. Um segundo modo de fazer um parâmetro numérico, percentual, seria este daqui, no qual eu utilizei a sobrecarga com 4 parâmetros. É um parâmetro do tipo numérico, eu coloquei o texto percentage band, em percentual, está na ordem 1. Então este número aqui na validação da interface gráfica vai variar de 0.0 a 9.999, com a precisão de uma casa decimal, com um incremento de 0.1. E o valor padrão deste atributo aqui, deste parâmetro, é 2.3. Próximo exemplo aqui, eu tenho um combo box. Então, input type, combo box. E aqui embaixo, eu já tenho uma função diferente na anotação. Então, eu vou colocar combo box item e eu vou informar qual que é o texto que vai aparecer no meu combo box e qual que é o valor a ser utilizado. Então, este valor aqui poderia ser qualquer coisa. Eu poderia colocar número 1, 2, 3, 4. No caso, eu estou usando aqui um enum do EvoCode, que é o enum de MA Mode, Moving Average Mode. Então, eu já tenho definido que para o MAMode.SMA, isso aqui tem um valor inteiro associado. Só que, em vez de colocar um valor inteiro, eu uso aqui que é mais fácil de ler o código. Então, eu criei aqui 4 opções baseadas no enum, que já existe no EvoCode. Isso aqui é um atributo público MAMode Average Type. Próximo parâmetro. Eu vou criar um atributo aqui do tipo checkbox, na terceira posição da lista de parâmetros, que será do tipo booleano, e eu vou apenas informar se é o modo day trade ou não estabelecido para o indicador para a estratégia. Então, bem simples. No próximo, nós temos um parâmetro de string, então poderia ser alguma mensagem, algo que eu queira apresentar na minha estratégia, no meu indicador. Também é uma estrutura simples. O próximo é a cor, então eu vou utilizar o input type de color, e aqui o meu atributo tem que ser do tipo color. E aqui eu já estou utilizando também na classe color o nome de cor, né? Então eu coloco color.orange, isso vai se referir a um código RGB da cor laranja. No próximo parâmetro, que é o sexto da lista lá de parâmetros, eu tenho instrument. Instrument é uma classe que nós temos em EvoCode, o qual permite eu selecionar na lista de ativos disponíveis da plataforma qual que é o desejo. Então, isso aqui eu poderia utilizar para puxar uma série de dados de um outro ativo, fazer algum tipo de correlação, puxar dados de nível 2, de book, de preços negociados de um outro ativo. E eu posso colocar aqui, na minha lista de parâmetros, mais de um parâmetro do tipo instrument. Eu coloquei aqui apenas um de cada tipo, mas você pode colocar 3 instruments, caso a sua estratégia exija informação de 3 ativos diferentes. Então, isso aqui fica a critério do programador. O próximo parâmetro é um parâmetro do tipo dateTime. Então, eu posso informar aqui uma data e horário. E o valor padrão que eu coloquei aqui para o atributo dateTime é a data de hoje, 3 dias atrás. Então, eu subtraí 3 dias da data de hoje. E, por fim, o último parâmetro que eu testei aqui foi o timespan. Qual é a diferença do timespan para o datetime? O timespan vai ser apenas o horário. Então, hora, minuto, segundo, milissegundo. Eu vou poder utilizar este valor aqui para poder fazer, por exemplo, janela de negociação. Então, eu poderia colocar aqui open position after, close position at. Então, eu poderia deixar aqui como parâmetro na minha estratégia. Vocês viram aqui no backtest que os parâmetros estão sendo exibidos. Deixa eu até mudar aqui um ativo. WinQ23. Todos os parâmetros estão sendo exibidos aqui em texto no gráfico. Então, isso aqui foi apenas para demonstrar quando você muda o parâmetro, ele muda aqui. Então, se eu vier aqui nos parâmetros e colocar, por exemplo, Hello NeoTrader Bot, deu OK,
e executar novamente, vai aparecer aqui, Hello, NeoTraderBot. E como que eu faço isso? Eu faço isso no método init. Então eu tenho aqui uma string, onde eu forneço qual que é o texto e o valor, e eu uso a função notification.comment para colocar no gráfico. Bom, então é isso que eu queria demonstrar no vídeo de hoje, como você pode utilizar os parâmetros em EvoCode, que é algo extremamente útil. A gente sempre utiliza parâmetros nos nossos indicadores, nas nossas estratégias. Eu espero que contribua aí com o seu desenvolvimento na plataforma Trader Evolution. Nos vemos no próximo vídeo e até!